Aprender a pensar com o óbvio é um treino que nos permite desenvolver o espírito aguçado. Pois, sendo óbvio uma ideia que está normalmente ativa e que nos empurra para uma conclusão. Se o alterarmos, é possível obter uma nova visão sobre a questão. No pensamento zen, é o caminhar que faz o caminhante, e não o ter chegado ao local, pois é o caminhar que desenvolve o indivíduo. Do mesmo modo, o espírito aguçado cria-se por descobrir como se pensou e não por ter, ou não, encontrado a solução. O importante não é a solução. É pensar o caminho seguido para as encontrar ou não encontrar. Mas o que é pensar? Pensar é relacionar uma ideia recebida com outra ideia ativa na mente e que funciona como uma referência para dar sentido à primeira, dando-lhe um significado e permitindo tirar uma conclusão. Vamos experimentar com uma anedota, ou talvez apenas formas diferentes do óbvio funcionar. Vejamos um diálogo entre um professor e um aluno em que o professor pergunta: quantos corações temos nós? O aluno responde que são 2. Perante a admiração do professor, ele explica que é o meu e o seu. Numa análise do caminho seguido pelos dois, teremos ambos recebem as mesmas ideias, porém ativam ideias diferentes, porque o que é óbvio para um não é para o outro. Para o aluno é nós aqui, e para o professor é nós humanos. Deste modo, as conclusões são diferentes, pois para o aluno, entre ambos, existem 2 corações e para o professor, cada humano tem só um. Vamos experimentar outra vez. O problema é saber, em cada ano não bissexto, quantos meses têm 28 dias? Se pensou um mês, ou seja, fevereiro, está errado. Analisando o caminho seguido, a ideia recebida foi 28 dias e a ideia ativa foi ano não bissexto. Portanto, é óbvio que só há um mês com 28 dias, o que não é verdade. Pois, o pensar devia ser relacionar com a ideia ativa que é em cada ano e agora, realmente, todos os meses têm 28 dias, logo a conclusão são 12 meses. E agora vamos ver outra vez. Então, qual é a resposta? Em cada ano não bissexto, quantos meses só têm 28 dias? Se pensou todos, está errado. Porque agora as ideias recebidas e ativas mudaram, pois surgiu uma ideia recebida importante que é só que relacionada com a ativa, não bissexto, dá a conclusão, um só mês. Como se viu, a escolha das ideias recebidas e das ativas condicionam nitidamente a conclusão. Portanto, um espírito arguto não fica preso em nenhuma, tem flexibilidade suficiente para oscilar entre as possíveis, na procura da conclusão. E isto treina-se. Assim, vamos pensar mais. A mãe do Zé nasceu no ano bissexto. Na escola, o Zé disse que a mãe é mais velha que a avó. Todos se riram. Mas o Zé tem razão. Porquê? Quais as ideias ativas e quais as relações? Descobrir a solução. Vamos ler outra vez. A mãe do Zé nasceu no ano bissexto. Na escola, o Zé disse que a mãe é mais velha que uma avó. Todos se riram. Mas o Zé tem razão. Porquê? Agora a ideia ativa é uma avó. Portanto, relembra que existem 2 avós. Uma é mais velha que a mãe e a outra, a mãe do pai, é mais nova. E agora, para pensar.
Aqui estão alguns problemas para procurar ideias ativas e suas relações. As soluções encontram-se em www.sociosistemas.com/solução 31. O primeiro problema é: o Manuel comprou uma enciclopédia com 5 volumes e colocou-os na estante pela sua ordem, do primeiro ao quinto. Em cada um, o conjunto de folhas mede 5 cm e a capa e a contracapa têm cada uma a espessura de 0,5 cm. Um verme fez um túnel desde a capa do primeiro volume até à contracapa do quinto volume. Quanto mede o túnel? Solução: disse 30 cm. Está errado. Dica: use o raciocínio visual, isto é, desenhe a estante com a enciclopédia dentro. Outro problema. O Manuel comprou uma garrafa de vinho. Como pode beber o vinho sem partir a garrafa e sem tirar a rolha da garrafa? Solução. Dica: use o raciocínio visual, desenhe a garrafa com pormenores. Último problema. A Maria comprou uma caixa com meia dúzia de ovos. Quando chegou a casa, deu um ovo a cada um dos seus 6 filhos e ficou um ovo na caixa. Como foi possível? Solução. Dica: use o raciocínio visual, desenhe a caixa com os ovos e imagine as entregas. O desenvolvimento desta capacidade, o chamado espírito aguçado, é um suporte importante para a matemática na solução de problemas e para todo o estudo em geral.